Porque todas as vezes ali ela não evangelizou ninguém, ela me evangelizou a mim, que ela tinha uma parenta lá. E ali ela falava de Jesus, mas não entrava, não entendia. Eu ainda tinha uma imagem dentro de casa, que eu pegava a cerveja, botava lá, diz que é pro Jorge nada, é mentira. A cerveja apodrecia, eu pegava a rosa, botava a rosa do lado, a rosa se estragava. Tudo isso é mentira, é material. Mas havia um espírito rondando aquela estátua. Porque o inimigo de nossas almas são muitos anjos decaídos e ele é um espírito. Entendeu agora? E ali ela começava a falar e eu já estava procurando emprego, já não tinha mais outro caminho. Deus agora, sem Jesus na minha vida, eu fico 7 dias sem comer, só bebendo água. Só bebendo água. O negócio começou a ficar estranho. E Deus começou a fazer com que eu esquecesse o passado, esquecesse o canecão. Eu já estava jejuando, bebendo água sem saber de nada. Aí eu fui no meu melhor amigo. Eu tinha amigo que cheirava, eu tinha amigo que fumava, eu tinha amigo que assaltava, eu tinha amigo que tinha muito dinheiro, eu tinha amigo que me convidou para ir para o Paraguai naquela época, para me ganhar milhões, e Deus não deixava. Eu sempre fui para ganhar o meu suor. Por que muitas das vezes não deixava? Porque eu já ganhava muito dinheiro no bicho com aquela estátua. Eu me prostrava. E eu fui adorador. Essa época de Cosme Damião, as outras épocas, as consultas. E teve um dia que eu comecei a perder tudo, porque muitas das vezes você está agarrado, as coisas do mundo estão agarradas. Tem um troço dentro de você que você não consegue. Deus começou a fazer eu esquecer. 7 dias sem comer, um homem que comia bem. Um homem que via o cardápio caro, para alimentar a carne, mas a alma só é misericórdia. E ali aquela mulher, nos últimos dias de vida dela, chamada Edna, começou a falar comigo de Jesus, mas eu não entendia. Eu não tinha o meu pensamento, porque eu estava sujo e eu lutei contra o inimigo de nossas almas. Porque ele é inimigo de Deus. Qual foram as últimas palavras dela antes dela morrer? E ali, ela falando de Jesus para você. Ela começou a falar de Jesus, cortando, né? Isso. Aí todo mundo pensava que ela entrava no meu quarto. E o inimigo queria usar eles. E ali, depois desses 7 dias, eu trabalhava de carteira assinada. E a minha palavra é essa: o que está vendo? O que está vendo comigo? E eu queria lembrar do canecão, não conseguia, porque Deus apagou aquela área onde eu ganhava dinheiro facilmente, onde eu vi muitas coisas, aonde eu entrei muitas das vezes numa boate, e chegava lá, eu pensava que era 6 horas da manhã, era 9 horas da manhã. E o sol batia na minha cara, parecia que ia cegar. Mas nada de lembrar de Jesus nem de Deus. E ali no Morro de São Carlos, onde eu morei, havia uma irmã que um dia ela profetizou para mim tudo que eu estava fazendo, mas eu não tinha entendimento. Você vê que muitas das vezes, eu não estou falando contra o espírita, eu estou falando contra os espíritos. Eu era moreno no tempo de calor, praia, eu botava uma calça branca, uma camisa, chega a resplandia, mas por dentro era treva. Por dentro estava sujo. E ali aquela irmã Elizabeth, foi muito antes. Ela falou tudo que eu fazia. E ela disse: olha, você fica colocando essas coisas nas encruzilhadas, coisas que dão mau cheiro, gastando teu dinheiro. Chegou a bater um tamborzinho também? Não, tamborzinho não. Chegou a fazer trabalho? Eu era adorador. Você fazia o trabalho? Eu fazia um trabalho na encruzilhada? Muitas vezes. Sardinha, farofa. Sardinha. Cerveja, cachaça. E outra coisa que eu vou dizer para você, o mais importante. Eu conheço. Você gostava da Coró, então você colocava também lá, né? Caso alguém tivesse dúvida, era só ir lá na encruzilhada, né? Também, né? Tá certo, né? E eu conheço a roupa das festas dele, crente. Eu conheço. Tem muitas vezes aí que Deus revelou que é para mim andar assim: olha, cuidado com a roupa deles. A roupa dele, a roupa de festa deles. Louvado seja. E a irmã? O que houve com a irmã? A irmã morreu? Você sabe o que essa irmã fez comigo? Não, a irmã do quarto morreu? Não.
Morreu depois. Ela não morava não, ela só veio, isso daí já foi no final. Aí, É por causa do tempo ali. aí o que aconteceu? Aconteceu que ela marcou encontro comigo lá na Católica de Santa Cruz, que tinha um coral, e ela disse que eu cantava bem. Quem? A irmã que morreu? A irmã que morreu. A irmã que morreu. Escuta que eu vou chegar lá. É, por causa E ali, eu cheguei lá na igreja católica, perguntei pela irmã Edna. Tem muito tempo que ela não vem aqui. Eu falei, é. Mas fica aí no coral. Aí eu falei, não, que eu tenho um compromisso. E quando foi numa segunda-feira, ela me convidou para eu ir em Itaguaí. Itaguaí era um ponto de pregação, sem aparência. Ela ainda era areia. Quando eu entrei ali, eu comecei a sentir o calor do Espírito Santo. Eu comecei, aí meus olhos, eu já não conseguia mais ficar com os olhos abertos. E daqui a pouco eu olhei, como é que ela me convidou e ela não está aqui? Será que ela vai fazer igual a católica? A irmã que morreu. A irmã que morreu. Ela te convidou para esse trabalho. Ela me convidou para ir nesse trabalho. Porque ela era cristã, mas estava doente e desviada. Mas ninguém dizia. Aí, e ela era muito educada, muito calma. E ela falou muitas palavras da Bíblia, mas não entrava. E eu começava a meditar, o que ela quer comigo? O que ela quer comigo? Me tratava muito bem. Então, quando eu cheguei no ponto de pregação, eu falei, eu vou sair. Aí eu comecei, aí meus olhos fecharam e eu não consegui mais sair. Daqui a pouco ela apareceu. E o varão que estava lá disse assim, hoje, tu entrou num lugar onde Jesus está e tu já não pode mais sair dessa maneira que entrou. Irmão, o negócio era sério, o negócio era simples, não tinha aparência. O templo lá era um ponto de pregação. Quantas almas foi ganha ali? Eu mesmo, depois que eu levantei, aí na terceira vez eu levantei minhas mãos. E aceitou Jesus. Aceitei Jesus. Num ponto de pregação. Num ponto de pregação, Itaguaí, lá no meio do... Mas o que te levou a aceitar Jesus? Me levou a aceitar Jesus Estava porque um caos tremendo. não tinha mais outro caminho. Se eu disser que eu fui doente, a carne estava doente, não estava. A carne estava enferma, a alma que estava enferma. Se eu falar para você que eu fui porque eu fui obrigado, não. E chegando lá, aquela mulher falou assim, graças a Deus que Deus te trouxe aqui. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. E ali eu comecei a me alegrar. Fizeram o apelo, não. A segunda vez, não. A terceira vez, eu tentei levantar meu braço, não consegui. Os ouvidos uniam. Deixa eu falar para você, irmão. E quando eu passei da porta para dentro, tinha uma senhora baixinha, com os pés rachados de sandália. Ela não alcançava nem o pé no chão do banco. Foi aquela varoa que me pegou pelo braço e falou, hoje Deus marcou um encontro contigo. E o inimigo de nossas almas, ele intentou me colocar um nojo naquela mulher. Porque foi o inimigo que eu sempre fui simples. E ali eu sentei e foi aquela mulher tão simples, pé rachado. Estava com quantos anos de idade aí nesse Eu estava na faixa de uns 38 anos. 38 anos. Aí o mistério, a irmã pegou pelo braço e levou lá na frente para aceitar. Justamente aquela irmã. Não, o Espírito Santo usando a irmã. O Espírito Santo usando essa irmã, essa senhora. Eu vou chegar lá, na que me ganhou. Então, daqui a pouco, através da irmã Edna, falecida, ela começou a falar da palavra. As palavras já... Começou a surtir. Começou, porque o que tinha dentro de mim começou a sair. Os ouvidos uniam. Quem me pegou pelo braço foi essa senhora, que quando eu entrei, eu comecei a ter nojo dela. Foi o inimigo que colocou, pela simplicidade dela. E eu também sempre fui simples.
Eu falei, não posso ter nojo dessa mulher.